Bom dia a todos. É um prazer receber o professor Gessner no nosso programa, nosso colega do Conselho Regional de Economia, tá certo? Economia em Debate, que nós, o Conselho Regional, organizamos, e o Sindicato dos Economistas está participando também conjuntamente. E é importante destacar que nós estamos trazendo economistas de diversas escolas de pensamento econômico, de diversas formações e diversas atuações na área profissional. E, logicamente, é importante ressaltar que as opiniões dos palestrantes são, lógico, opiniões pessoais, não são opiniões do Conselho Regional de Economia. O Gessner tem um extenso currículo, é importante ler aqui, tá? O Gessner de Oliveira é PhD pela Universidade da Califórnia, Berkeley, mestre pela Unicamp em Economia e bacharel pela FEA USP em Economia. Atua em diversos setores público e privado, como acadêmico, executivo, formulador de políticas públicas. É professor da Fundação Getúlio Vargas desde 1990 e foi professor visitante na Universidade de Colômbia, em 2006. Publicou livros e artigos em revistas nacionais e internacionais, incluindo o livro Brasil Real, que ganhou o prêmio Jabuti, e o Direito de Economia da Concorrência e Desafios da Infraestrutura. Presidiu a Sabesp de 2007 a 2011 e o CAD de 1996 a 2000. Foi secretário adjunto de Política Econômica, 93 94, e secretário de Acompanhamento Econômico, tendo participado da implantação do Plano Real. E foi eleito economista do ano pelo Corecon em 2016. Então, um currículo extremamente importante, tá certo? Então, o Gessner está aí com a palavra para colocar aí as suas opiniões aí sobre o momento, sobre a área de atuação dele. Fica à disposição, Gessner, faça favor. Muito obrigado aí pela atenção dos colegas. É uma satisfação muito grande participar do Conselho, participar desse Economia em Debate e ter a oportunidade de compartilhar alguns pontos aqui. Eu escolhi o tema do saneamento, é um tema no qual eu tenho trabalhado bastante, e, mais do que isso, eu estou convencido que é um tema muito importante para a recuperação da economia e para a questão da saúde pública e a questão do meio ambiente. Então, me parece um setor que, curiosamente, foi muito esquecido na história brasileira. A gente tem registros do Brasil colonial, do Brasil do Império, e infelizmente, prosseguindo na República, com uma grande negligência em relação ao saneamento. Isso acaba se refletindo na poluição da nossa orla, na poluição das nossas lagoas, os cursos d'água, no fato de que os nossos números em saneamento são vexatórios. E nesse sentido, eu queria ilustrar isso, e para fazê-lo, eu vou compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação que traz alguns números que eu acho que são úteis para a nossa reflexão. Eu vou compartilhar aqui essa apresentação aqui, que justamente destaca a importância do saneamento na recuperação. E eu começo, talvez vocês, na verdade, virou quase que um clichê na discussão aqui do saneamento, mas eu começo com uma frase do Vargas Llosa, que o objeto que representa a civilização e o progresso não é o livro, o telefone, a internet ou a bomba atômica, é a privada. Países que não têm um saneamento básico não conseguem minimamente oferecer condições de saúde, bem-estar para a sua população. E eu vou focar 3 pontos. Primeiro, como mencionei antes, as lacunas do saneamento.
quer dizer, os números vexatórios que o Brasil tem. Segundo, a conexão entre saneamento, saúde e sustentabilidade, coisa que, infelizmente, confesso a vocês que não consigo explicar a razão antropológica para isso, mas há uma desconexão entre essas áreas tão conectadas, mas na vida prática há uma certa desconexão. A população nem sempre associa o saneamento à saúde diretamente, né? Não é uma conexão direta, e os movimentos ambientais nem sempre dão a importância que o saneamento mereceria. E, finalmente, chamar a atenção para a nossa conjuntura atual, como o saneamento é importante nela e, em particular, para superar a crise, né? Eu quero dizer, em relação às lacunas, e aqui vocês veem algumas fotos, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação semelhante em Luanda, em Angola, na África, né? E as pessoas achavam que eu estava falando sobre o continente africano. E eu chamei a atenção que não, são todas cenas brasileiras, né? O Corecon é repleto de profissionais extremamente experientes e conhecedores da realidade brasileira. Certamente vocês já viram isso, né, nas nossas grandes capitais, nas periferias e também no interior do país, né? É uma grande tragédia social, mas, ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção que é também uma oportunidade de investimento, quer dizer, um mercado bastante grande, né? O segundo ponto é essa conexão com saúde pública e meio ambiente, e o terceiro, a importância do investimento para a recuperação da economia e como a lacuna do saneamento representa uma oportunidade de investimento. Então, falar um pouquinho da lacuna do saneamento em perspectiva histórica, né? Em perspectiva histórica, na verdade, nós, do ponto de vista da regulação do setor, nós começamos lá nos anos 30 com o Código das Águas, né? Que foi uma primeira organização regulatória. Um salto muito importante no saneamento do Brasil ocorreu no final dos anos 60, em particular nos anos 70, com o chamado Planasa. Foi um grande momento e onde as companhias estaduais, que são muito conhecidas, nós conhecemos a Sabesp em São Paulo, mas a Copasa em Minas, a Cagepa na Paraíba, a Corsan no Rio Grande do Sul. Todas essas empresas foram criadas no âmbito do Planasa, né, durante o regime autoritário. Depois nós tivemos um período entre meados dos anos 80, o Brasil vivia um outro momento, uma das nossas inúmeras crises era também um momento de crise, e houve um hiato de regulação entre esses meados dos anos 80, com uma falta de recursos muito grande, até 2007, quando foi editada a atual lei do saneamento, que é 11.445, que é de 2007, e que pela primeira vez colocou uma regulação externa, ou seja, um regulador que iria fixar normas, tarifas, etc., que antes eram fixadas diretamente pelos provedores do serviço, pelas companhias estaduais, né? E, finalmente, agora, neste momento, no Senado Federal, está sendo discutido o novo marco regulatório do saneamento, que pode ser um outro momento importante dessa evolução. Mais uma razão pela qual eu acho que mereceria, Odilon e colegas, acho que mereceria realmente a gente olhar para o tema, porque ele está sendo muito intensamente discutido no Congresso nesse momento, né?
Do ponto de vista de regulação, nós mencionamos 2007 como um ponto um marco importante de criação de regulação externa, a noção de que é obrigatória a presença de um regulador externo, independente, etc., está na lei de 2007. Mas vejam, com um grande atraso em relação às regulações setoriais da infraestrutura, que ocorreram de forma muito concentrada na segunda metade dos anos 90, né? A lei do petróleo, a lei geral das telecomunicações, a lei do setor elétrico, e as agências reguladoras federais foram criadas nesse momento, ou criadas ou reorganizadas, como é o caso da ANEEL, que teve a antecessora de DINAI, ou o caso da Anatel, que foi de fato criada pela lei de telecomunicações. Então, demorou muito, na verdade, demorou aí mais de década para que o saneamento tivesse regulação externa, e mesmo assim, uma regulação que, como a gente vai ver adiante, ainda com problemas, né? E que isso representa uma das dificuldades atuais. Quando a gente olha para o Brasil, vejam como há uma pulverização de agências reguladoras de saneamento. E isso é uma peculiaridade do saneamento, dada a titularidade municipal, quer dizer, o titular dos serviços é o município, exceto pelas regiões metropolitanas. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nas regiões metropolitanas há um compartilhamento de responsabilidades entre os municípios da região e o Estado, né, os estados da federação. Mas, então, como o titular é o município, na verdade, ele tem o poder, se ele quiser criar uma entidade reguladora, um ente regulador, ele pode criar. Na prática, a maioria dos municípios tem delegado às agências reguladoras estaduais. E às vezes, há reguladores municipais e também há os consórcios de municípios que têm entes reguladores. Então, vocês vejam que isso coloca um desafio. É muito regulador e, naturalmente, há contradição de regras, há um custo grande. Se uma empresa opera em várias regiões do país, ela pode estar sujeita não só a diferentes regras, como também a regras que, por vezes, podem ser contraditórias entre si. Então, isso coloca um desafio bastante grande. Há também que lembrar que existem os chamados comitês de bacia, das bacias hidrográficas, e que também regulam. Então, às vezes, uma empresa ela tem uma norma de um comitê de bacia, mas ela também tem a norma de uma agência municipal, de uma agência estadual e pode, inclusive, ter uma agência consorciada, de um consórcio de municípios. Então, não é uma questão simples, e esse cipoal de regras é um dos problemas atuais. E quando a gente olha os números do Brasil, aí realmente são números muito preocupantes, né? Essas colunas cinzas que a gente destaca aí são as coberturas de água tratada, né, de coleta de esgoto, a segunda, de esgoto gerado tratado, e, finalmente, perdas de água. Então, vocês vejam, e as colunas brancas são as metas estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento Básico, que foi editado em 2013 e que estabelece metas para 2033. Vejam que nós não temos
nem toda a população tem água tratada, né? O que realmente é um grande problema. A gente pode, infelizmente, a gente pode dizer que cerca de quase 13 milhões de brasileiros não têm condições de seguir a orientação mais básica do Ministério da Saúde em relação à Covid-19, que é lavar as mãos, né? Você não tem rede de água tratada para todos no Brasil. Metade, aproximadamente, da população não tem coleta de esgoto, né? E menos da metade do esgoto gerado no Brasil é tratado. Mais da metade é devolvida à natureza in natura, o que obviamente gera a poluição dos cursos d'água que nós comentamos antes. E esse dado aqui é impressionante. Depois, se quiserem detalhes, há vários estudos mais, digamos, minuciosos sobre isso. São as perdas de água, tanto comerciais quanto físicas, na casa de 38%. Quer dizer, de cada 10 litros, você perde quase 4 em termos de água. Então, realmente mostra uma ineficiência muito grande e, naturalmente, muito preocupante. Aqui você tem um quadro do Brasil, desse lado aqui em relação à água, desse lado aqui em relação ao esgoto, mostrando uma heterogeneidade muito grande no território nacional, né? As cores mais clarinhas aqui na parte de esgoto mostram uma cobertura inferior a 10%, ou seja, menos de 10% de esgotamento sanitário. Então, você tem vários estados que, infelizmente, têm essa situação. Estados com uma situação um pouco melhor aqui no Paraná, São Paulo e Minas Gerais, mas ainda assim com manchas urbanas com grandes problemas. A gente basta andar por São Paulo, né, e não precisa sequer ir às regiões mais periféricas. Mesmo no centro de São Paulo, a gente encontra algumas lacunas muito sérias. Essas áreas em branco aqui, na verdade, indicam algo preocupante, que é sem informação. Quer dizer, são municípios em relação aos quais nós ainda não temos informação. Houve um grande esforço de criação do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, chamado SNIS, mas ainda há muito o que fazer em relação a essa base de dados. Então, isso é algo também que, aliás, o Corecom poderia, eventualmente, verificar como colaborar no aperfeiçoamento, na melhoria das bases de dados. Essa certamente é uma base de dados que precisa investimento e avanços. Quando a gente olha os municípios, e a gente tem olhado com certa atenção os 100 maiores municípios do país, né? Isso é uma pesquisa que o Instituto Trata Brasil faz regularmente, usando os dados do SNIS, e nós chegamos até a ajudar nessa metodologia de qualidade do saneamento, né? E aí fazemos o que eu brinco, que é o Brasileirão do Saneamento, né? Um campeonato para ver quais as cidades estão melhores, etc. E a gente percebe que há muitas cidades com lacunas. Então, por exemplo, 55 dos 100 maiores municípios que tratam menos de 60% dos esgotos, 69 que perdem mais de 30% da água, né? Então, são casos que exigem cuidado. Eu chamaria a atenção nesse quadro aqui para um aspecto de economia política, né? É muito conhecida a afirmação, e eu acho que é uma afirmação verdadeira, de que as obras de saneamento não recebem tanta atenção pela classe política porque elas ficam soterradas, elas não aparecem tanto, né?
por vezes, digamos, se prefere, o Brasil, infelizmente, você vê muitos municípios que têm uma praça com uma fonte luminosa bastante sofisticada, mas não tem uma estação de tratamento de esgoto. Há muitos estádios de futebol, mas não há infraestrutura de saneamento básico, né? Então, esse ranking, essa classificação, procura, de certa forma, digamos, deixar claro qual é a posição dos vários municípios, um pouco para sensibilizar as lideranças, a sociedade civil, acerca da situação do saneamento e, naturalmente, estimulando uma concorrência saudável aí entre os municípios para estimular e para premiar aqueles municípios que estão em melhor colocação, para eventualmente dar elementos para as lideranças dos municípios em má colocação para organizar, mobilizar tanto o governo quanto a sociedade para encontrar recursos para investimento. Quando a gente olha a situação de perdas de água por empresa, a gente também verifica uma situação dramática, né? Algumas empresas com perdas que chegam a superar 70%. Né? Então, são situações completamente, eu diria que, patológicas do ponto de vista de falta de eficiência. Né? Há uma heterogeneidade muito grande, há empresas que fazem um grande esforço, outras fazem menos, mas a verdade é que o quadro geral não é bom. Eu diria que o quadro geral é péssimo. Né? Quando a gente olha os orçamentos das famílias, e aqui esses dados são da POF, do IBGE, da pesquisa de orçamento familiar, a gente percebe que também, digamos, no orçamento doméstico, água e esgoto não ocupa um lugar tão importante. Por exemplo, se a gente pega a telefonia, TV, internet, o pacote ligado à internet, ele é mais do dobro de água e esgoto. Né? Não há dúvida que a internet é fundamental, a gente acaba de, nesse período que a gente vive, a gente percebe a importância da internet, mas dá para viver sem celular, mas não dá para viver sem água. Né? Talvez já tenham visto algumas fotos muito ilustrativas, mostrando uma criança descalça, brincando em meio a uma área claramente contaminada por esgoto e com um celular. Né? Esse é um pouco o quadro que nós temos no Brasil e em vários países do planeta. Mas chama a atenção que o Brasil, quando a gente compara com países com a mesma renda per capita, o Brasil, em saneamento, está pior colocado. Né? Nós deveríamos ter mais saneamento, dado o nível de renda que nós atingimos. Né? Então, isso mostra um pouco as lacunas do saneamento. Eu queria chamar a atenção agora para essa relação saneamento, saúde e sustentabilidade, que, infelizmente, não é suficientemente ressaltada. Né? Quando a gente pega naquela classificação do SNIS, quando a gente pega as 10 melhores cidades, elas gastam R$ 3,43 por habitante ao ano com doenças de veiculação hídrica. Né? Quando a gente pega o pessoal que está na zona de rebaixamento, as 10 piores cidades, eles gastam 5 vezes isso, aproximadamente, né? R$ 16,72. E tem quase que 3 vezes o número de internações por 1.000 habitantes. Né? Então, vocês vejam, isso é algo muito comentado também, mas aqui eu procurei trazer uma documentação a partir das pesquisas que o Trata Brasil e outros pesquisadores vêm fazendo,
que quando você gasta com saneamento, você poupa com saúde, né? Há uma relação mágica que é muito citada, que vem da Organização Mundial da Saúde, que é R$ 1 investido em saneamento, você poupa R$ 4 no sistema de saúde, né? É claro que isso é um número muito variável conforme a região, as características, mas a ordem de grandeza é essa, né? É impressionante o que o saneamento permite de poupança em termos de gastos com doença como diarreia, como dengue, leptospirose e vários outros problemas, né? Aqui também uma outra relação entre o índice de coleta de esgoto e o número de internações, né? Como cai. Quando a gente olha para a cadeia do saneamento, a gente percebe algumas oportunidades muito interessantes ligadas à redução de perdas, à geração de energia, à água de reuso, a aproveitamento do lodo do tratamento da água e do esgoto, que nos levam a noções, a princípios de economia circular, né? Ou seja, um fluxo econômico no qual você reaproveita os resíduos e maximiza a utilização dos recursos e minimiza o impacto sobre o meio ambiente. Então, eu chamo a atenção para algumas oportunidades muito interessantes da cadeia do saneamento. Então, por exemplo, na captação de água, você muito frequentemente tem diferentes cotas, né, diferentes altitudes, e isso permite a exploração através de pequenas centrais hidrelétricas, por exemplo. Nós tivemos uma experiência interessante na Sabesp com um projeto nesse sentido, aproveitando para gerar energia hidrelétrica a partir da infraestrutura dos mananciais, dos sistemas de água, né? Outra ação muito importante é essa redução de perdas, né? Um país que perde 38% do que produz de água, quer dizer, o esforço de redução de perdas é essencial para gerar água, né? Nós tivemos algumas experiências que me chamaram muito a atenção, com o esforço concentrado de redução de perdas na Sabesp, foi possível aumentar em mais de 1 milhão de pessoas atendidas sem fazer investimentos adicionais em sistemas de água, né? Então, isso permite uma eficiência muito maior e, naturalmente, do ponto de vista do meio ambiente, é algo extremamente positivo. E os resíduos são muito úteis para outras atividades. Então, o lodo do tratamento de esgoto pode servir para geração de energia, pode servir para fertilizante, né? O efluente da estação de tratamento de esgoto, aquilo que sai depois do esgoto ser tratado, pode servir como água industrial, ou até mesmo pode chegar ao nível de potabilidade, dependendo do tratamento que você dá. Alguns países, como Israel, por exemplo, tem cerca de 70% da oferta de água mediante água de reuso, né? A Austrália é forte nesse aspecto, a Espanha é forte nesse aspecto, o Japão também. E o Brasil tem um potencial de água de reuso muito interessante. Então, vejam, colegas, que nós temos um país em que os grandes centros urbanos têm falta de esgotamento sanitário para o grande drama das populações que habitam essas regiões. E, ao mesmo tempo, as nossas indústrias, embora a gente seja um país rico em água, ela é muito concentrada em algumas regiões e escassa em outras, a nossa indústria nem sempre tem esse insumo básico da água de uma forma barata. Então, a água de reuso pode ser um
insumo extremamente importante, e o investimento em esgotamento sanitário, atendendo às populações urbanas, gerando efluentes e gerando insumo barato para a indústria, podem ser uma alavanca muito importante. A gente está fazendo um trabalho sobre isso para a Confederação Nacional da Indústria, e aqui a gente fez um pequeno exercício, usando a matriz insumo-produto. Nós estimamos o volume de investimento necessário para gerar o potencial de água de reuso que o Brasil tem. Nós estimamos esse potencial na casa de 12 a 13 metros cúbicos por segundo. Para vocês terem uma ideia, hoje o maior projeto de água de reuso é fruto de uma joint venture entre a Sabesp e a BRK Ambiental, que produz algo como... tem uma capacidade nominal de produção de 1 metro cúbico por segundo, 1.000 litros por segundo. E nós podemos multiplicar isso, olhando o Brasil, por um fator de 12, 13, com investimentos da ordem de 1,7 bi, que geram valor agregado, utilizando a matriz insumo-produto do IBGE, de 6 bi. Geram quase 100 mil empregos, uma massa salarial expressiva e, naturalmente, a arrecadação de impostos. Então, vejam que é algo extremamente importante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da economia circular, do ponto de vista de geração de emprego e do ponto de vista de saúde e bem-estar. Finalmente, comentando sobre a recuperação da crise, e Odilon, desculpe, eu tenho mais 1 minuto, eu só vou lhe pedir mais uns 2, 3 minutos e já termino. Então, fica à vontade aí, por favor. Obrigado, Odilon. Aqui, obviamente, e eu tenho certeza que os colegas têm várias projeções para o PIB. Hoje mesmo, ontem, foram divulgadas as projeções da OCDE, que me parecem um pouco exageradamente pessimistas. É um pouco difícil, nesse momento, a gente avaliar. É difícil fazer cenário, porque, digamos, num mundo tão incerto. De qualquer maneira, o nosso cenário base está para uma recessão na casa de 6,5%, e que reflete muito essa forte queda aqui neste momento, no segundo trimestre, que foi o trimestre mais afetado pelo isolamento social, pela paralisação das atividades de comércio e serviços. E com uma recuperação relativamente lenta, a partir do terceiro e quarto trimestres, isso geraria uma queda de 6,5% em 20%. E eu aqui submeto à discussão, mas, obviamente, a recuperação vai exigir um salto no investimento. E um salto, e o setor que pode receber esse investimento, que é o setor onde há excesso de demanda, onde há gargalos, é o setor de infraestrutura. E dentro da infraestrutura, o saneamento é particularmente interessante, não só pelos impactos já mencionados sobre saúde e sustentabilidade, mas também pela capilaridade do setor. Quer dizer, não se trata de uma grande obra numa determinada região do país, que pode ser naturalmente importante, mas são vários sites, várias obras de rede, obras estruturais, de estação de tratamento de água, de esgoto, etc., em milhares de municípios. Isso tem um impacto muito positivo sobre a economia. No conjunto da infraestrutura, e aqui não é só saneamento, aqui a gente pega esses cerca de 89 bilhões de reais como soma de projetos que estão hoje elencados no Programa de Parcerias de Investimento e que tem já um projeto relativamente avançado, uma demanda firme por esses projetos,
eles têm um impacto sobre a infraestrutura, sobre a economia como um todo, bastante grande, né? O impacto intersetorial gera aí um multiplicador da ordem de 3, aí, com um impacto sobre o PIB bastante grande, a geração de mais de 5 milhões de empregos. Eu coloco esses números para sugerir que a infraestrutura me parece que é a fronteira natural de expansão para a economia e para uma recuperação mais consistente da economia. Uma vez que o consumo certamente está muito deprimido pelo medo das pessoas, medo em relação à renda, medo em relação digamos, a você sair pelos shoppings, pelas lojas, etc. O gasto do governo tem uma contenção para equilíbrio das contas públicas, as exportações têm uma limitação com a retração do comércio internacional. Então, naturalmente, digamos, o investimento é a variável-chave e o investimento na indústria de transformação tem limitações óbvias pelo fato de que há uma capacidade ociosa muito grande na maior parte dos ramos industriais, né? Então, a infraestrutura apareceria como um setor natural para se organizar um plano de recuperação da economia, né? A esse respeito, em relação ao saneamento, que a gente tinha mencionado aqui, da água de reuso, é interessante, um fator adicional positivo a esse respeito é que há uma oportunidade grande de substituição de importações, né, aqui na parte de água de reuso, porque o que acontece? Quando você não tem escala, você não tem, digamos, competitividade. Então, hoje, as membranas de filtração e ultrafiltração que são utilizadas na transformação do efluente em água de reuso, elas são importadas. Agora, se você aproveitar o seu potencial, você gera escala. Ao gerar escala, digamos, na melhor tradição dos modelos do Krugman, de comércio internacional, você ganha vantagem comparativa, você gera vantagem comparativa, né? E, sobretudo, numa situação em que há uma valorização do dólar, uma depreciação do real, você poderia aproveitar isso para um processo forte de substituição de importações, colocando o Brasil como um produtor de membranas e podendo, inclusive, exportar para outros países da América Latina, né? Aqui a gente olha, eu primeiro mostrei os investimentos nos projetos do PPI como um todo, aqui são os investimentos em saneamento, né? E também tem um efeito forte, né? E esse volume de investimento, isso estou mostrando um efeito forte, esse volume de investimento, infelizmente, é a metade do investimento necessário para atingir as metas do Plan SAB. Ou seja, hoje nós estamos investindo a metade daquilo que deveríamos investir para atingir as metas do Plan SAB para 2033. Aliás, se a gente mantiver esse ritmo, a gente só vai atingir universalização na segunda metade desse século, o que realmente mostra que esse valor aqui tem que ser, no mínimo, duplicado, né? E ele, por si só, já tem efeitos intersetoriais bastante fortes. Aqui é um estudo interessante também do Trata Brasil, feito por uma consultoria ex-ante, mostrando, monetizando, né, o total de benefícios gerados pelo setor de saneamento. Se você aumentasse, se você realmente cumprisse as metas de investimento, você geraria benefícios aqui de mais de R$1 trilhão, quer dizer, equivale a uma reforma da Previdência, né? Esse é o hiato de investimento ao qual me referi, quer dizer, aqui é o que está sendo efetivamente investido, e essa linha pontilhada aqui mostra
aquilo que seria previsto no Plan-SAB para atingir as metas para 2033. Aquilo que eu disse no ritmo atual, nós só atingiremos universalização em 2052, né? Então, apenas em 2052, nós poderíamos atingir aquela meta de desenvolvimento que o Vargas Llosa se referia, das pessoas terem serviços básicos de saneamento, né? O setor privado ainda é pequeno no segmento, é menos de 10%, ali estão os municípios onde ele atua. O setor público tem, como todos sabemos, um rombo fiscal muito grande, como o setor público consolidado. Os estados e municípios estão numa situação fiscal bastante frágil, portanto, a capacidade de investimento é pequena, o que mostra que as concessões e parcerias são muito importantes. Quer dizer, é muito importante você estimular o investimento através de concessões e parcerias. Aqui tem algumas, a maioria em estudo, e algumas já mais avançadas, que estão em consulta pública, como é o caso de Casiarica, lá da CESAM, no Espírito Santo. Aqui outros casos também que estão em estudo. Tem muita coisa ainda, como a gente pode ver, em estudo, e se a gente acelerasse esse ritmo, talvez pudéssemos elevar o ritmo de investimento. Eu acho que todos acompanharam talvez o caso que chama mais atenção na atual conjuntura, que é o caso da SEDAI do Rio de Janeiro, né? O BNDES modelou a concessão da SEDAI dividindo em 4 áreas de concessão. O que achei interessante na modelagem do BNDES é que se abandonou a ideia de vender simplesmente a empresa e se adotou um modelo no qual a empresa continua como atacadista, quer dizer, ela vende água para concessionárias distribuidoras que atuam em 4 regiões do estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que cada região, cada caso, requer um estudo específico e uma modelagem específica. Eu acho que simplesmente falar, não, sai privatizando tudo, ou não, é só empresa pública, não funciona. Eu acho que cada caso requer uma análise, que pode ser uma parceria público-privada estrito sensu, pode ser uma concessão comum, pode ser uma locação de ativos, pode ser uma subconcessão, enfim. Eu acho que a gente tem que ter uma visão pragmática, tendo como objetivo a elevação do investimento, né? De novo, a variável-chave para nos tirar desse vale depressivo no qual nos encontramos, né? E o que é preciso para que isso aconteça é um cronograma de leilões, dar mais segurança do ponto de vista das regras claras, estáveis, né? Há uma necessidade muito importante de pensar mecanismos adequados de financiamento e também aproveitar ao máximo os resíduos, né? Conferir valor econômico aos resíduos, que eu me referi antes, é o efluente do tratamento de esgoto, é o lodo resultante do tratamento de esgoto, são as oportunidades de redução de perdas, enfim, há uma série de oportunidades que nós poderíamos utilizar. O novo marco regulatório, e aqui finalizando, e Odilon, desculpe, eu estou 11 minutos além do tempo regulamentar, eu acho que há 3 aspectos muito importantes do novo marco, né? Há um aspecto de dar mais concorrência pelos mercados, competição pelos mercados, digamos, colocando a obrigatoriedade de licitações, né, de concorrência, e daí permitindo que as empresas compitam nos mercados que até hoje são reserva das empresas públicas.
Há também uma preocupação em padronizar a regulação através de uma entidade federal, ainda que ela não venha a ser a reguladora, mas ela vai emitir as regras ou referências regulatórias que poderão servir como padronização e pode ser um mecanismo interessante de redução do risco regulatório. Claramente, a titularidade e a responsabilidade continua com os municípios, né? Há também uma visão de áreas regionais, de uma abordagem regional, para você ter maior escala, mas esses são alguns dos aspectos mais importantes do novo marco regulatório. Então, relembrando os 3 pontos, e já me desculpando por ter cedido aí no tempo, mas eu diria o seguinte: a gente tem uma enorme tragédia do ponto de vista do saneamento, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Nós mostramos essa oportunidade como oportunidade de investimento, de geração de emprego, de renda, de massa salarial, e também de sustentabilidade, né, e de saúde pública. Eu acho que, se nós conseguirmos um salto no saneamento, eu tenho certeza que vários indicadores sanitários serão melhorados, né, e o bem-estar vai aumentar numa proporção muito superior ao aumento do investimento, né? Em particular, na atual fase da economia brasileira, isso estaria em linha com o que me parece é o caminho da recuperação, que é pelo investimento em infraestrutura. E é um investimento de uma natureza muito regionalizada, muito capilarizada, que pode, consequentemente, gerar benefícios de desenvolvimento em várias regiões do país e, consequentemente, atenuar um pouco da desigualdade do país. Então, colegas, muito obrigado pela atenção. Odilon, muito obrigado pela tolerância como regulador aí de eu ter cedido no tempo, e fico à disposição aí caso haja qualquer questão para debater aí qualquer ponto que julguem de interesse. Bom, muito obrigado, Gessner. Foi uma palestra extremamente importante, ilustrativa. Eu sempre falo que essas palestras a gente acaba aprendendo muito. E você levantou desde aspectos em relação à questão da qualidade de vida, da saúde e a questão econômica, do papel que a construção civil tem, e também essa dinâmica de que seria um investimento espalhado por várias regiões do Brasil, que é uma questão bastante interessante do ponto de vista da retomada. Então, nós temos várias perguntas aqui, eu vou começando a fazer algumas, talvez a gente englobe, tá? Bom, o Haroldo coloca: tema extremamente relevante que pode ajudar na recuperação da atividade econômica. Aí ele coloca: Gessner, emitir moeda, resgatar dólar das reservas ou deixar esse investimento para a iniciativa privada, para as obras de saneamento? Quais dessas áreas aí que poderia financiar, né? Essa antinomia de normas poderia ser resolvida como? Tá? Aí tem o Luiz Borges: como financiar o serviço de saneamento ambiental? Capital de acionistas ajudou em que a Sabesp? Enquanto isso, o setor público na França, Alemanha e Inglaterra tem recuperado o controle pelo mau serviço prestado pela iniciativa privada. Interessante aqui essa pergunta. A imprensa, Rosemary, não, pera um pouquinho. Bom dia, parabéns, palestrante. O palestrante, a Graça, né? O palestrante cita gastos com saneamento se poupa em saúde. Existe uma cultura no Brasil que saneamento não acarreta mais votos, que acho que, de certa forma, o Gessner respondeu aí, né? Gessner, como fazer para incentivar uma maior participação privada no saneamento? Por enquanto, essas aí, Gessner, acho que deu para você tomar nota, acompanhar? Claro, claro.
Perfeito. Por favor. Está ótimo. Acho que excelentes questões. Em relação ao financiamento, aqui, eu acho que é muito importante para o financiamento a possibilidade de você ter uma contratação de longo prazo segura, né? Porque para você tomar recursos, você precisa ter garantias. As garantias do saneamento são relativamente boas porque são recebíveis, né? Então, se você consegue ter um contrato de longo prazo, de 30 anos, 35 anos, renovável, etc., por exemplo, uma concessão, você tem bons recebíveis que dão boas garantias e lhe permitem tomar um recurso a um custo acessível para os investimentos, né? No passado recente, até 2014, 2015, digamos, a Caixa Econômica, o BNDES, foram os grandes financiadores, né? Com a restrição fiscal, houve uma tentativa de mudar esse eixo dos bancos públicos para o mercado. O mercado ainda não tem linhas de financiamento de longo prazo comparáveis àquelas que Caixa Econômica, BNDES tinham e ainda têm no presente. Então, eu acho que a gente tem que fazer dois movimentos. Um primeiro movimento, ter digamos, fazer uma transição gradual do que era o papel Caixa, BNDES, para um financiamento de mercado, no qual as debêntures de infraestrutura são particularmente importantes, né? Então, a discussão, inclusive, discussão no Congresso de aprimoramento, aperfeiçoamento do projeto de debêntures de infraestrutura é importante, é uma discussão importante para um mecanismo de financiamento. Há no mundo vários fundos de infraestrutura e fundos institucionais com grande apetite em investimento em saneamento. Inclusive, já entraram no Brasil, né? Você tem hoje, atuando no Brasil, por exemplo, o Fundo Singapura, você tem um fundo institucional canadense, a ENCO, bastante importante, e tem fundos, não no saneamento, mas um fundo como Pátria também tem aumentado o investimento em infraestrutura. Então, eu diria que o governo continua tendo um papel, há mecanismos de captação novos no mercado serão importantes e fundos de infraestrutura, fundos institucionais são bastante importantes para o saneamento, né? Para tudo isso funcionar, você precisa ter assim, contratos de longo prazo com boa regulação. Aí a gente vai para a questão da antinomia entre regras, né, que muito bem levantada aqui. O novo marco regulatório busca exatamente atenuar esse problema, porque ele busca estabelecer regras, ou estabelecer normas regulatórias mais padronizadas para o conjunto do país, né? Agora, isso seria feito pela ANA, a Agência Nacional de Águas. A ANA não é a agência reguladora do saneamento, que é ou municipal ou estadual. Agora, pela nova lei que está sendo discutida no Congresso, para obter financiamento federal, você deveria seguir as referências da ANA. Então, há um mecanismo de indução através do qual você pode promover uma melhor regulação e com menos contradições entre si. E tem coisas práticas importantes, quer dizer, quando você pega um município
município que precisa coleta e tratamento de esgoto, precisa de água. Para alguém investir nesse município por 30 anos, precisa ter a certeza de que o contrato de concessão vai ser respeitado e que quem vai regular a tarifa sabe o que está fazendo, que conhece o setor, é independente, quer dizer, não vai ficar aumentando ou diminuindo a tarifa ao sabor da conjuntura política. Ano de eleição, congela a tarifa. Agora vamos fazer um investimento nesse bairro porque tem digamos, o grupo que apoia fulano de tal. É preciso dar um caráter técnico independente a essa regulação para que haja apetite realmente de investimento, para que, bom, tudo bem, vamos investir, e aí você analisa tecnicamente, né? Então, isso é bastante importante. É muito interessante esse debate, e tem um livro importante, toda uma literatura sobre o debate da retomada de concessões de água pelo mundo, né? Na verdade, nós escrevemos um paper, depois eu posso compartilhar, analisando o conjunto de casos, né? E a amostra de casos sugere que, na verdade, quando houve essa retomada de serviços, é claro que cada caso é um caso, mas em muitos casos essa retomada se deu porque, na verdade, digamos, a participação privada cumpriu o seu papel, né? Então, por exemplo, no caso de Paris, foram feitos investimentos, é uma concessão que funciona normalmente, não há um grande ato de investimento. O município pode falar, bom, deixa que eu toco esse serviço agora, porque uma coisa é você pegar uma cidade, vamos pegar uma cidade como Porto Velho, que até recentemente tinha 2% de esgotamento sanitário, ou seja, não tinha esgotamento sanitário. Esse digamos, exige um enorme investimento, né? E que não é um serviço que você possa, meio que no piloto automático, tocar. Você tem, na verdade, um verdadeiro canteiro de obras e também o desafio da operação. Depois que esse investimento é feito, digamos, daqui a 20 anos, 30 anos, eventualmente a prefeitura fala, não, olha, esse é um serviço que nós podemos tocar pela prefeitura. Eu acho que vai requerer uma análise caso a caso. Depois você tem outros casos que o contrato simplesmente não foi cumprido. Aí houve uma retomada, mas uma retomada atabalhoada. Foi o caso de Buenos Aires, por exemplo, que houve um absoluto descumprimento do contrato, etc. O setor privado saiu, inviabilizou aquela concessão. Mas, de qualquer maneira, essa é uma discussão interessante, existe esse debate. Nós fizemos um trabalho que depois eu deixo à disposição aí para analisar os números e também os casos. A gente analisou Berlim, Buenos Aires, Paris, um caso, não me recordo mais, mas tem um caso nos Estados Unidos também, tem alguns casos interessantes para serem debatidos. E como incentivar a participação privada? Eu diria que eu tenho tido muito contato com potenciais investidores em saneamento na América Latina e no Brasil. A questão-chave, há 3 perguntas que são feitas. Quer dizer, como que é definida a tarifa, quer dizer, como é que é definido? Quem define a tarifa é independente, quer dizer, o critério utilizado é político ou é técnico, né? E o contrato é respeitado? Quer dizer, a gente assina o contrato, eu me comprometo a investir, por exemplo, no caso de Maceió, agora tem um edital para licitação de
de uma concessão de serviços de saneamento na região metropolitana de Maceió, envolvendo vários municípios, se não me engano, são 12 municípios. São 2 bilhões de reais de investimento. O contrato será respeitado ou não? Quer dizer, essa é a grande questão. Vai haver provavelmente em setembro, eu posso estar errando aqui nas datas, estou falando de cabeça, mas deve haver uma licitação, deve haver uma concorrência, diferentes empresas vão participar provavelmente. A grande pergunta é o seguinte: olha, o modelo está bem feito, o contrato será respeitado, quais são as garantias e, naturalmente, qual é a taxa de retorno vis-à-vis o custo médio ponderado do capital. Então, são essas as grandes questões que importam para o setor privado. Eu acho que, do ponto de vista da política pública, eu acho que cada área vai requerer uma análise, falar assim, olha, por exemplo, aqui a Sanepar, no Paraná, está funcionando bem, ela está atendendo os investimentos? Ótimo, é uma empresa estadual. Vamos olhar Uberlândia, que várias vezes liderou o ranking do Trata Brasil. Está funcionando bem? Ótimo, é uma empresa municipal. Quer dizer, então, cada caso, essencialmente, eu acho que há 3 componentes para a infraestrutura funcionar, que é gestão, regulação e planejamento. Se esses 3 componentes estão bem, estão funcionando, se é privado, se é público-privado ou se é público, não importa. Importa se essas 3 dimensões estão sendo contempladas. Bom, tem mais algumas questões, eu vou perguntar todas que restaram, tá? E tem algumas que você já respondeu. Por exemplo, uma pergunta que o Renato fez, você acabou de responder. Então, Odair coloca o seguinte: como fica a educação ambiental que não se vê nos programas de formação? Só com investimentos é a solução? Lembro que a garrafa e o copo plástico não pulam na água sozinhos. Aí tem o Francisco Carlos: acredito, Géser, que as pessoas não avaliam a questão inter e intrageracional em relação de saneamento e saúde. Parece-me que sempre esta relação de que saneamento não gera votos é por falta de devida clareza na transmissão da informação a todos em geral. Crianças que vão de 0 a 5 anos de vida, que não têm acesso à água potável e saneamento, podem ter problemas sérios cognitivos, de aprendizado, etc. Tá? Aí o Luiz, a questão, como você falou, a tarifa da água é barata, não poderia ser financiado com recursos próprios da escala da Sabesp, do mercado que atua? E, finalmente, José Alberto, nesse momento de tantas oportunidades de investimento pelo mundo, você vê excedentes de capitais a taxas razoáveis que não venham a onerar excessivamente a tarifa futura, de modo a não jogar os mais pobres novamente à margem do sistema de saneamento? São essas as últimas questões, Jéssica. Como sempre, muito interessantes e abordando os temas centrais. Primeiro, na questão da educação ambiental, eu acho muito importante, e também essa transmissão de conhecimento entre as gerações, eu acho muito importante, e eu acho que a gente deveria fazer um esforço prático, do ponto de vista. Eu acho que, às vezes, a educação ambiental fica assim, uma coisa meio à margem, algumas atividades, agora todo mundo vamos plantar umas árvores, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que a gente tinha que olhar a questão ambiental de uma forma mais transversal. Quer dizer, todas as disciplinas, a química, a física, as línguas, as ciências sociais, todas as disciplinas abordarem o tema e de um ponto de vista
prático, né? Por exemplo, com prêmios para inovação no reaproveitamento de resíduos, né? Infelizmente, a gente não teve chance aqui de falar, e não era o tema central, mas de falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o grande problema de resíduos sólidos que nós temos, né? Foi mencionado muito bem aqui as garrafinhas que são jogadas, e a gente vê um amontoado delas. Toda vez que a gente passa ali, vocês devem ter passado algumas vezes ali perto da usina da Traição, onde é um acúmulo de lixo que é jogado no Rio Pinheiros e que acumula de uma maneira incrível. Então, eu acho que aí a parte de resíduos sólidos também é muito importante e, infelizmente, a gente não... Eu sinto assim que as questões ambientais elas ficam assim na epiderme, né? Elas ficam assim naquela discussão supérflua. Eu vejo, por exemplo, as câmaras de vereadores, as prefeituras falando agora está proibido como é que é o plástico para você, o canudinho, né? Está proibido o canudinho plástico, etc. Faz uma onda toda. Quando Colinha também, né, Gessner? O que é? O que também? As sacolinhas As plásticas e etc. sacolinhas e uma onda toda e tal. Tudo bem, quer dizer, eu louvo a boa intenção, só que o problema é a disposição desses produtos, é a disposição final, é a educação na disposição final, né? Quer dizer, uma guerra contra o plástico me parece uma coisa, assim, a demonização do plástico me parece uma coisa assim pouco racional. Se a gente fizesse a demonização do plástico, a gente deveria pensar o seguinte: quanto plástico é utilizado agora no combate à epidemia? Não sei, é uma coisa completamente irracional. O problema é você ter uma política nacional de resíduos sólidos que permita a reutilização, né, a reciclagem do plástico, que permita essa economia circular. E eu acho que isso exige, da nossa parte, um compromisso em transmitir as melhores práticas de economia circular. Quer dizer, como você tornar mais eficiente o fluxo circular da renda, reaproveitando os resíduos, valorizando-os do ponto de vista econômico. Eu acho que se me permitem, eu acho que é um desafio para a nossa categoria profissional, de colocar, de assumir essa transversalidade da educação ambiental e colocar na economia como nós podemos transmitir esses valores de economia circular, né? Não porque é bonitinho, porque o golfinho... É óbvio, ninguém quer que a tartaruga morra com o canudinho na goela, mas o problema é muito mais profundo do que esse. É uma questão que exige muito mais, inclusive muito mais compromisso. E, por exemplo, exige uma política de preços, porque o que acontece com os resíduos sólidos? Ao contrário da água e do esgoto, as prefeituras hesitam em colocar uma tarifa, uma taxa para o lixo. Como você não tem um preço determinado, você também não tem o recebível. Como você não tem o recebível, você não tem um contrato de longo prazo, porque não há garantia. Como não há contrato de longo prazo, há muito mais precariedade contratual, há muito mais espaço para corrupção, muito menos incentivo a investimento e, consequentemente, o nosso país fica com 40% de aterros inadequados, para não falar lixões, né? Então, essas, e que, obviamente, repercute sobre a poluição, etc., etc. Então, eu acho que essa questão da educação ambiental é fundamental. Há uma questão importante, por exemplo,
do papel, se há apetite do setor privado, eu diria que sim. Quer dizer, eu diria que hoje o saneamento representa uma oportunidade de investimento no Brasil, né? Há um apetite em relação a isso. É claro, se não houver uma regulação razoável, etc., não haverá tanto apetite. Mas o que a gente verifica é que há um apetite grande. Há poucas regiões do planeta que necessitam tanto investimento em um determinado setor. A gente falou aqui, metade da população, nós estamos falando aqui de mais de 100 milhões de pessoas que não têm coleta de esgoto, né? Então, quer dizer, há um potencial, há um mercado muito bom. E os mais pobres não vão acabar pagando mais caro? Eu acho que não. Pelo seguinte, eles pagam caro hoje. Quer dizer, hoje, quando uma pessoa na favela do Rio de Janeiro compra a água do miliciano, que é ele que fornece, ele paga muito mais caro do que o rico, porque a falta do serviço básico faz com que haja um suprimento selvagem do produto a custo muito mais elevado. Ou então, o pobre é obrigado a tomar uma água que é de péssima qualidade e que, obviamente, vai acabar prejudicando sua saúde ou até mesmo levando à morte. Então, eu acho que a gente precisa organizar o serviço de forma que ele seja economicamente viável. Então, por exemplo, num edital de licitação, você tem que ver qual que é a referência de tarifa que eu vou querer, baseado em critérios técnicos. As populações mais vulneráveis podem certamente ter uma tarifa social, essa tarifa social existe, e aí você dá uma tarifa mais barata, mas é muito importante que o serviço seja remunerado, para que ele tenha viabilidade econômica e, consequentemente, as empresas, investidores, sejam públicas, sejam privadas, façam o investimento, né? Quando a gente olha, por exemplo, empresas como a Sabesp, ela usa recursos próprios, ela reinveste a maior parte dos lucros, mas se ela usar só recursos próprios, quer dizer, o custo médio do capital fica bastante elevado. Então, a combinação de empréstimos, capital de terceiros, capital próprio, dá um custo médio ponderado do capital mais razoável, mais compatível com grandes investimentos, né? Então, é isso que uma estrutura de capital adequada que precisa ser feita para que os investimentos sejam realizados. Bom, Jéssica, chegaram mais algumas perguntas, mas como já estamos bastante adiantados, eu queria colocar, o Haroldo está juntamente comigo organizando esses debates todos. Haroldo, você quer usar aí a palavra? Quero sim, muito rapidamente. Bom, parabenizar o Géser. O Géser tem algum segredo aí que quando eu era aluno de economia, uma vez ele foi na universidade fazer uma apresentação para a gente e de lá para cá ele continua jovem aí. A barba minha tá branca e a dele não tá, por exemplo. Pô, o meu cabelo não tá branco. O meu também. Mas deixa eu dizer uma coisa. Bom, parabéns aí. O tema realmente é transversal, muito importante. Eu estou fazendo doutorado lá na PUC, na área de política, e um dos temas que foi falado ontem, por exemplo, numa aula que nós tivemos, era que essa questão do saneamento em áreas de mananciais, loteamentos irregulares. Então, são dois bens aí, né? As pessoas têm direito à moradia e têm direito também a um saneamento apropriado. Como resolver essa questão? Então, não faltam oportunidades nesse segmento no Brasil e nós, economistas, podemos ajudar bastante. Mas excepcional, obrigado aí pela tua grande aula. Parabéns. Não, eu que agradeço a generosidade sua e muita generosidade aí pela atenção de vocês e pelo tempo aí de atenção e de debate. Obrigado pelas perguntas. Se houve perguntas que não foram respondidas, talvez o Haroldo ou o Edilon
pudesse fazer a gentileza de encaminhar, que eu teria o maior prazer de respondê-las aí por e-mail da melhor forma possível. Mas muitíssimo obrigado. Gessner, e também o Pedro, que é o nosso vice-presidente, gostaria que ele fizesse algumas considerações. Obrigado. Parabéns, Gessner. Toda a sua experiência. Obrigado, Pedro. Naturalmente, não poderiam resultar em outra coisa que não uma brilhante palestra como essa que você falou e nos alertou para muitos pontos que são relevantes pensando no Brasil do futuro, né? Do presente e do futuro. Mas a competência é tanto que eu não vou me furtar de contar aquela história que eu te contei no começo do ano, você não se lembrava, eu vou contar para todo mundo aqui. Eu entrando calouro na Faculdade de Economia da USP, em 1978, entra um professor cheio de cabelo e barbas, entendeu? Hoje eu continuo com a barba, mas está branca e não tenho cabelos, tinha cabelos também, grandes. Entra um professor lá e começa a dar aula e dá sugestão de compra de livros, um livro do Caio Celso, do Caio Prado Júnior. Vou eu lá na livraria do CAVC, do Centro Acadêmico Visconde de Cairu, pergunto, mas não tem esse livro aqui, que professor que te indicou? Eu não sei o nome, e aí eu falei lá, não, ele é o presidente do Centro Acadêmico Visconde de Cairu. E eu acreditei completamente, né? Então, eu já fui enganado muitas vezes. Uma delas foi pelo Gessner. Continua competente, como sempre, Gessner, meu colega de conselho. Parabéns, viu? E parabéns Obrigado, viu? Palestra também, Odilon e Haroldo, pela condução. Muito obrigado. Gessner, então, só mais uma última questão. Você abordou logo no comecinho, fundamentalmente, essa questão de uma criança estar lá no meio do esgoto com o celular na mão. E eu vi uma entrevista alguns anos atrás de um morador lá da periferia de Manaus, e ele falava o seguinte: olha, eu comprei um carro e tenho uma televisão, mas não tem coleta de lixo aqui onde eu moro, não tem nem esgoto. Quer dizer, então, as pessoas trocaram a cidadania pelo consumismo, e aí é um desastre aí, e as questões que você levantou ajudam a gente a ter uma visão mais crítica e ver como superar. Então, obrigado novamente, Gessner, obrigado a todos que nos acompanharam.